Mulheres, bom dia! Que semana incrível nós estamos vivendo. Hoje não vai ser diferente, mas hoje é um tema bem delicado, bem desafiador, mas o Senhor vai dar graça para a gente poder conseguir trazer clareza nesse lugar. Vamos orar para a gente poder iniciar. Hoje eu estou rouca com dor de garganta, mas vai dar tudo certo. Amém. Jesus, toda honra, toda glória, todo o louvor seja dado ao Senhor. Pai, nós agradecemos pelo privilégio, Jesus, de estarmos reunidos para estudar a tua palavra, para aprender mais. Pai, como esse tema hoje é desafiador, mas que o Senhor venha trazendo revelação ao nosso coração. Quebra todas as barreiras. Pai, tira, Deus, da nossa mente daquilo que impede de acessar lugares, ó Deus, que de alguma forma nós somos feridas e que nós continuamos ferindo. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos, Jesus, seja o convidado de honra nesse lugar, tenha liberdade de fluir, de ministrar os nossos corações. Pai, que não seja eu, mas que seja o teu Santo Espírito. Pai, que a tua palavra ela seja, Jesus, viva e eficaz na vida de cada mulher. E tudo aquilo que o inimigo, Pai, tentar roubar, distorcer, que caia por terra pelo poder que há no teu sangue. Pai, nós clamamos, Jesus, a tua presença. Espírito Santo de Deus, fica conosco, toma a frente. Em nome de Jesus. Amém. Mulheres, então vamos lá. Hoje a gente vai ler Juízes 9, 14. Juízes 9, 14 e o 15. A gente vai ler esses dois versículos. Se quiserem abrir, eu já vou começar a ler. Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Então, 15 fala, né? O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra, e do contrário sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Hoje a gente vai falar sobre a árvore, né? Sobre a mulher espinheiro. É um tema bem delicado, é um tema bem desafiador, mas, assim, a partir do momento que a gente tem conhecimento, isso traz libertação para a nossa vida. A mulher espinheiro, a própria palavra já diz, né? Não é rotular essa mulher, mas ela não permite que algumas áreas do coração dela sejam cuidadas. E aí ela é ferida e fere. Eu costumo dizer muito para os pacientes na terapia que toda pessoa que está machucada, ela sangra em cima de outra pessoa. E aqui é esse exemplo mesmo. Quem é ferido, fere. O espinheiro na Bíblia, eu fui até pesquisar essa imagem dessa árvore, porque quando eu comecei a ler, eu imaginei logo um cacto, né? Mas tem uma árvore espinheiro, né, que fala, ela é bem magrinha e toda cheia de galhos. E é uma planta que não dá fruto, é uma planta que não alimenta, é uma planta que não refresca, não abriga. A única função dessa planta é os espinhos que ela tem. Então, conforme a gente falou, né, as meninas ministraram durante a semana, as árvores frutíferas, os frutos que abrigam, que refresca, que traz cura, que alimenta. Hoje nós vamos falar de uma árvore que ela não tem nada disso para oferecer. Ela fere, na Bíblia diz que é a única árvore que aceita governar. É a única árvore que tem essa, vamos dizer, esse olhar voltado para ela. Então, ela aceita, sim, ser, né, aquela que vai ser o rei. E aí ela faz um convite: se vocês querem vir, né, para baixo da minha sombra, senão do contrário, eu vou oferecer fogo. E o espinheiro, ele promete sombra, mas ele entrega fogo. É aquele que ele não governa, é aquela mulher que ela não governa em amor, é aquela mulher que ela não governa com paciência. As palavras dela são sempre palavras duras, que machuca, e fala muito sobre o nosso comportamento. E por diversas vezes a gente não quer assumir, mas não somos essa mulher espinheiro. Por diversas vezes
cansaço, na exaustão, me achar que nós estamos sozinhas, né? Que é tudo sobre mim, que eu que carrego, que eu que faço, que é sempre na minha responsabilidade, eu acabo sendo mulher espinheira, eu acabo tendo palavras pesadas, palavras que ferem. Eu até notei que nós somos mulheres que lideramos. Nós lideramos a nossa casa, os nossos filhos. A Bíblia até diz, né, que a mulher sábia edifica o lar. Então, nós somos essa que estamos à frente. Às vezes, de um grupo de mulheres, às vezes, no ambiente de trabalho. Então, sobre nós existe uma sabedoria disponível. Por que que existe uma sabedoria? Porque o Senhor nos colocou para estar em lugares de liderança. Às vezes eu posso não ter um perfil de ser muito comunicativa, de ser muito, de tomar frente, mas essa liderança está sobre mim. Sobre mim existe um poder de, a pastora Viviane, na mentoria dela, diz até que a gente precisa ser o termostato, né? Em vez de ser um termômetro, que mede a temperatura e dá. Então, assim, a temperatura que está quente, eu logo me aqueço também, mas o termostato é aquele que sabe ter o equilíbrio. Então, a mulher, ela precisa ter um equilíbrio. Nós carregamos isso. E se por diversas vezes nós temos sido mulheres pinheiros, nós temos sido aquelas que temos liderado com ameaça, com palavras que por diversas vezes têm gerado também em outras pessoas dor, desconforto, medo, a nossa liderança, o Senhor nos chama para liderar, para que a gente possa oferecer nos ambientes que nós estamos proteção. Nós somos aquelas que temos um senso de maternidade, do cuidar, do trazer para perto, do aconselhar, do olhar o outro além da aparência dele, mas às vezes nós esquecemos essa nossa identidade e nós começamos a liderar, querendo punir, querendo ferir. E ao estudar essa palavra, eu comecei a trazer à memória o quanto nós fazemos isso primeiro dentro da nossa casa, com os nossos filhos. E eu amo falar sobre criação de filhos. Eu falo que por diversas vezes nós somos aquelas que falam assim: se não fizer não, você vai ver. Ou eu mandei, e aqui nessa casa quem manda sou eu. Faz do meu jeito, a casa é minha. E nós começamos a entrar num lugar onde nós somos tão ferida e nós passamos esse legado adiante. E nesse momento eu falo que a gente faz uma pausa, a gente não olha mais para o futuro, mas a gente começa a olhar para o passado. Às vezes eu faço repetição de comportamentos. Eu fui educada, criada num ambiente hostil, mas não, a gente não coloca culpa nesse lugar. Os meus pais, eles ofereceram exatamente o que eles tinham para oferecer e tá tudo bem. Eu falo que a gente olha e a gente aceita essas moedas que que foram nos ofertadas, mas a gente pode fazer diferente para o futuro. Então, se eu sou aquela mulher dentro do meu ambiente de trabalho, do meu ambiente de amizade, aonde eu estou sempre na defensiva, eu estou sempre reativa, qualquer palavra, qualquer comportamento me fere muito, me atinge muito, e eu consigo passar isso adiante, eu preciso olhar onde é a raiz de tudo isso. E eu coloquei aqui, eu sou aquela que, né, dentro da minha casa, grita, passo medo, trago um clima tenso. Eu preciso entender que nessa hora eu estou sendo mulher espinheiro. Eu estou cansada, ferida, frustrada, e eu estou passando isso adiante. Gente, e assim, ninguém acorda dizendo, ai, hoje eu vou, quem me passar na minha frente vai ver, hoje eu vou ferir todo mundo. Hoje quem falar comigo vai levar. Não, a gente acorda todos os dias com um pensamento, né, com uma oração, Senhor, que eu possa fazer diferente hoje, que hoje possa ser um dia onde eu vou superar os meus desafios. Então, em algum momento do dia, nós acabamos esquecendo desse pensamento inicial. E todas nós somos reativas. Reagir é do ser humano. Não é que a gente não vai ser reativa, não vamos reagir, que a partir de hoje vai acontecer assim, né, uma mudança
extraordinária. Não, é aquilo que eu luto todos os dias, é aquilo que eu tomo consciência. A partir do momento da consciência, eu preciso lutar contra. É aquilo que Deus me chama para algo muito maior, para me agir com sabedoria, para me agir de acordo com aquilo que o Espírito Santo me chama todos os dias, que é a minha identidade. E o Senhor, ele nos chama para liderar com uma sombra, aquelas que têm algo para poder alimentar, aquelas que têm algo para refrescar, aquelas que têm uma palavra de conforto, de segurança, de acolhimento. E aonde é que a gente consegue visualizar tudo isso? Porque falar é fácil, mas a gente precisa ver o fruto, né? Através do nosso tom de voz. Quantas mulheres a gente conhece pelo tom de voz? É uma mulher que, aonde ela está conversando, a gente já escutou de longe a voz dela. Ela tem um timbre mais forte. Essa mulher, por ter essa característica, ela precisa estar mais atenta, porque às vezes ela não está sendo grosseira, mas pelo tom de voz, pela forma como ela se expressa, isso exala no ambiente de uma forma amedrontada, as pessoas ficam. Mulheres que têm facilidade de resolver conflito. O Senhor chamou você para liderar sobre, né, numa sombra. Então, se você tem essa facilidade de ser mediadora, se você tem essa facilidade de ter uma fala que é mansa, se você tem essa facilidade de escutar, e eu falo que escutar é diferente de ouvir. Se você tem uma escuta ativa, onde você escuta realmente o que o outro quer dizer, e não são só as palavras que ele diz, mas é um comportamento, são as atitudes. Então, se você é uma mulher que você consegue resolver conflitos, o Senhor te chamou para liderar, não como uma mulher espinheiro, porque às vezes a gente se sente nesse lugar de eu sei resolver conflitos, vai resolver do meu jeito, eu consigo entender, e eu falo que nesse lugar, para nós que somos, né, casadas, mães, estamos no ambiente de trabalho, ou às vezes nós estamos em ministérios na igreja, o quanto isso é desafiador, você ter que silenciar para escutar o que o outro tem para falar. Aqui em casa eu tenho uma técnica com os meninos que quanto mais nervosa eu estou, mais baixo eu falo. E aí, às vezes, os meninos falam, mãe, eu não estou te escutando. E aí eu quero falar mais baixo, porque eu sei que eu estou num momento de muita fúria. E não sei se as mulheres que são mãe lembram da Super Nani. O pessoal era super contra o cantinho do pensamento. E eu falava que o cantinho do pensamento não era para a Antonella nem para o Bernardo, era para mim. Eu colocava os meninos num canto e eu saía para me poder respirar e pensar. Eu não posso ferir quem não tem capacidade ainda de se defender. Se eu não, se eu não tenho esse comportamento com quem tem capacidade de se defender, imagina com criança. Então a gente pensa isso dentro do nosso ambiente. Será mesmo que esse ambiente foi feito para a gente poder ferir uns aos outros? Eu falo sempre para os meninos, nós somos um time, e um time, ele luta todo mundo com o mesmo objetivo. A gente quer chegar junto, a gente não quer chegar sozinho. Então, se eu sou aquela que eu tenho palavras de medo, se eu tenho gerado isso no meu ambiente, se às vezes eu faço ameaça com o meu marido, às vezes eu faço ameaça no meu ambiente de trabalho, olha, então tá bom, então, deixa, vocês vão ver. Para quê? O Senhor me chamou para agir com sabedoria. Eu coloquei aqui de que forma você disciplina os seus filhos, de que forma você discipula, né, as pessoas que estão perto de você. Você é daquela que segura, que fere, que machuca, que impõe as coisas, que a sua vontade sempre prevalece, ou você é aquela que disciplina e discipula com sabedoria? Eu até coloquei uma passagem, e eu não estou achando aqui na folha agora, mas que fala, né? O Senhor diz, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Qual é o padrão que nós temos que ter? É Jesus. E ele foi manso, ele é manso e ele é humilde. Ele tinha total liberdade para poder exercer qualquer liderança, mas ele escolheu liderar em mansidão e humildade. E quando a gente traz essa questão do espinheiro,
é tão confrontador, porque se eu tenho um padrão de olhar para Cristo e os meus comportamentos não apontam Cristo, eu preciso rever o que eu tenho feito. E isso não é numa reunião, num devocional, mas isso é diário, isso é todos os dias. Como é que eu acordo? Como é que eu dou bom dia? Como é que eu lido com um problema que aconteceu no primeiro dia da minha manhã? Às vezes eu quero tomar um café da manhã sentada, quieta, sossegada, mas já tem um monte de demanda, roupa para lavar, estender, menino que já está chorando, menino que está brigando, problema na empresa. E aí, como é a minha reação diante de todos esses cenários? E, e Mulher Espinheira é aquela que ela reage antes de pensar. E aí eu estava falando do cantinho de pensamento. O cantinho do pensamento, às vezes, não é para o outro, é para mim mesma. É aonde eu preciso sentar e pensar antes de reagir. E isso é um exercício, não é um estralo, não é algo que eu quero fazer e eu faço, simples, flui naturalmente. Não, é aquilo que eu preciso mudar primeiro o meu pensamento. É mudança de pensamento, de mentalidade, porque só assim eu vou mudar o meu comportamento. Então eu preciso colocar, eu vou pensar, eu vou analisar e eu vou responder. Eu nunca sou aquela que tem uma resposta rápida. Às vezes me perguntam e eu sou sempre aquela que penso antes de falar. Mas é uma característica do meu temperamento, da minha personalidade, mas eu falo que é um lugar também que o Senhor me construiu muito. Porque às vezes a gente quer falar rápido e depois a gente pensa, nossa, mas por que que eu falei assim, né? Não, eu não podia. Ou às vezes eu fui aceitei um convite, mas eu sempre digo, olha, eu vou pensar, eu posso responder depois? 5 minutos? Mas é um tempo que eu tenho para poder exercitar a minha mente. São as possibilidades que eu tenho. Eu tenho possibilidade de ser mansa, eu tenho possibilidade de ser humilde, mas às vezes eu fiquei com raiva e eu queria que o outro entendesse que eu estou chateada. Mas eu posso expor isso? De que forma eu vou expor? Olha, isso me deixou um pouco desconfortável. Eu não fiquei, assim, tranquila. Eu posso te expor o que eu estou sentindo? Talvez não foi a forma como você quis dizer, mas foi a forma como eu entendi. E aí a gente começa a exercitar diálogo, a gente começa a exercitar comunicação, que eu falo que é o grande desafio hoje da sociedade, a comunicação. É você saber escutar, mas também saber falar aquilo que você está precisando. A mulher espinheira é aquela que explode, é aquela que machuca, é aquela que tem palavras duras, mas que ao final ela se arrepende. Ela carrega, ela arrasta uma culpa gigantesca. E a gente sabe que todas essas reações, elas não nascem do hoje. Elas nascem de um passado, elas nascem de feridas antigas, elas nascem de raízes que ainda estão machucadas. E aí a gente volta lá no início do devocional, se a gente não tratar as nossas raízes, a gente vai continuar carregando algo que não é saudável. E a gente vai continuar passando isso adiante. E o espinheiro, ele não fere porque ele é forte. Ele fere porque ele é vazio. E eu achei essa frase incrível. Do que nós temos sido preenchidas, do que nós temos alimentado a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. Quais os conteúdos que você tem consumido, quais pessoas você tem aberto para poder ter acesso ao seu coração. Se você tem ferido tanto, será que você tem andado distante daquilo que o Senhor disse que você é? Ontem a Cleo trouxe, né, a nossa identidade. Porque você está tão vazia, porque você não tem dado frutos saudáveis. Aonde é que você caiu e que você ainda não levantou desse lugar? E aí eu coloquei aqui, né, em Lucas 6:45, fala que a boca fala do que o coração está cheio. Se a gente tem dito, né, palavras tão difíceis, se nós não temos nada para oferecer de saudável, de aconchego, de acolhimento, a gente precisa rever tudo isso. E eu trouxe algumas palavras, algumas frases para a gente poder refletir nessa manhã. Como eu tenho reagido quando algo não sai como eu espero? Quais têm sido as minhas palavras? Elas têm sido abrigo ou espinho?
Dentro da minha casa, eu trago um ambiente de paz ou de tensão? O que Deus já tentou me mostrar, mas eu evitei. Que a gente seja agora tocada pelo Espírito Santo, que essas frases elas possam ecoar no nosso dia, que a gente possa buscar cura diante desse cenário. E eu trouxe algumas práticas para a gente poder ter como um caminho, pausar antes de reagir. E esse é um exercício. Aprender a nomear sentimentos. O que que eu sinto? Por que que eu sinto? Quando é que eu sinto? Qual a intensidade desses sentimentos? E a gente precisa entender que todo sentimento nós temos. Todas as emoções nós temos. O Senhor fez todas as emoções e nos permitiu ter. Por quê? Eu só sei o que é domínio próprio porque, de alguma forma, eu sei o que é raiva. Eu sei o que é frustração. Eu sei o que é fúria. Então, eu preciso aprender a nomear isso, até para me saber por qual caminho eu vou percorrer. Tem crianças que não sabem o que é emoções e sentimentos, e a gente começa a trabalhar com elas inteligência emocional. Por quê? Porque primeiro elas precisam conhecer a cor, a intensidade, o tamanho, as reações, saber nomear. E a gente precisa acolher para que esse processo cresça. Quando a gente fala da fase adulta, às vezes a gente não tem tanta empatia, mas você com você mesmo pode fazer esse exercício. Estabelecer limites com afeto. E isso é uma chave que a gente não pode esquecer dela em lugar nenhum. Eu preciso estabelecer limites para mim, com afeto. Quais são os meus limites? Quais limites eu também coloco para que o outro ele possa chegar até mim? Se isso me fere, se esse lugar me fere, se essa pessoa me fere, eu preciso estabelecer limite. Se diante desse cenário, dessas pessoas, desse lugar, a mulher espinheiro vem à tona em mim com muita facilidade, eu preciso estar consciente disso e estabelecer limite. E por último, eu coloquei pedir ajuda. Gente, não tenha medo de pedir ajuda. Tratar raízes, tratar toda essa situação, feridas antigas, isso precisa de ajuda. Essa caminhada, ela não pode ser solitária. A gente precisa ter alguém, da pessoa que a gente tenha confiança, que a gente abra o coração, que a gente não tenha medo de se expor, a gente não tenha medo de se despir mesmo e falar, olha, isso acontece dessa forma, desse jeito, nessa intensidade, eu penso assim, é real, e eu preciso ser tratada, eu preciso de ajuda, eu não preciso de julgamento. Por isso que eu disse bem no início, nós não estamos aqui para rotular ninguém, nós estamos aqui mesmo para ser tratadas. E a transformação, ela só acontece na passagem de Gálatas, né? 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Gente, a Bíblia diz que é fruto e não frutos. Não tem como eu ser uma pessoa alegre, feliz e não ter domínio próprio. A transformação, ela acontece por inteira. É o conjunto. Eu não consigo desenvolver uma área e não desenvolver uma área. Eu não consigo ter um fruto e não ter. A gente costuma falar no Ministério Infantil que é como se fosse a mexerica. Em Minas a gente fala mexerica, que ela é cheia de gominhos. Aquilo ali é o conjunto. A mexerica, ela não é algo que cresce mais um do que o outro, não. Para ela poder ter sabor, para ela poder estar saudável, para ela ser um fruto bonito, ela precisa ter uma completude. Então, a gente precisa entender que isso tudo precisa estar funcionando junto. Então, não. E Deus não nos chamou para viver ferindo, Deus nos chamou para frutificar. Então, se nós temos passado em ambientes e ferido pessoas, a gente precisa rever tudo isso. E aonde não há fruto, surge espinhos. Finalizando com essa frase, se alguém quiser falar alguma coisa, se alguém quiser complementar, fiquem à vontade. Senão a gente vai orar para finalizar. Nós já estamos com o horário em cima. Amém? Senhor,
obrigada por essa palavra. Obrigada, Jesus, porque o Senhor desconstruiu alguns padrões dentro de nós. Pai, que essa palavra possa ecoar nos nossos dias. Jesus nos ensina a ser mulheres, ó Deus, saudáveis, mulheres, ó Deus, que dê fruto. Jesus, que nós possamos entender, Jesus, a plenitude, Jesus, que o Senhor nos chamou para viver. Pai, se há em nós, ó Deus, algum caminho mau, o som do nosso coração, tenha liberdade. Pai, venha, Deus, fazer morada em nós. Pai, coloque em nós a mente de Cristo. Nós queremos ser parecidas com o Senhor. Nos ajude nessa caminhada. Senhor, segura nas nossas mãos. Traga, Deus, ferramentas necessárias. Traga pessoas necessárias. Pai, que haja, Jesus, uma transformação de dentro para fora. Jesus, aonde há espinhos, ó Deus, que nós continuamos ferindo pessoas, tragam a nossa memória. Pai, que o nosso ambiente familiar, nosso ambiente de igreja, de amigos, o nosso próprio ambiente, Jesus, interno, seja um ambiente saudável, Deus, porque o Senhor chegou e aonde o Senhor chega, toda bagunça, Deus, torna organização. Espírito Santo de Deus, que o inimigo não roube essa palavra de hoje, mas que haja, Pai, um confronto santo do Senhor. Pai, eu entrego o nosso dia na tua presença. Cremos, ó Deus, que o Senhor fará, ó Deus, maravilhas no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém.